Então, mas daí prossegue o Carlos Moraes, mas brasileiro é que nem galinha, leva no rabo e ainda sai cantando. Pode haver o escândalo que houver, o PT ainda continuará tendo votos. Olha, ô Carlos, você tem toda a razão, para montar na razão. Eu vou até ler aqui um negócio que eu escrevi durante esta semana, e mandei lá para o Diário do Comércio, mas acho que não saiu ainda, que se chama O Óbvio Esotérico. Né? É o seguinte, a derrota do senhor José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. Primeira, livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atuações. 2. Denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Eles não têm feito nem uma coisa nem a outra. Né? Eu lembro que esse negócio de Foro São Paulo, na outra eleição, não a última, eleição presidencial, eu juntei uma documentação deste tamanho sobre o Foro de São Paulo, estava tudo lá, contado, pesado, medido, confessado, as coisas mais cínicas do mundo, estava tudo lá. Entreguei na mão de um sujeito que é assessor próximo e amigo do Zé Serra. Entregamos tudo para ele, né? E o assessor também é amigo meu, eu não vou dizer o nome agora, porque ele não me autorizou. Amigo meu, amigo comum entre os Zé Serra. Eu nunca encontrei o Zé Serra, mas tem esse cara que é o amigo comum dos dois. Ele disse, não, pode deixar eu falar com o Zé Serra, ele vai estar informado de tudo, etc, etc. Daí ficamos até o último momento esperando que o Zé Serra, nos debates eleitorais, mencionasse o assunto. Nada. Daí chegou no último debate, a última pergunta, eu falei, bom, agora ele tem que falar do Foro de São Paulo. Não, ele fez para o Lula uma pergunta sobre tarifas de ônibus, como se fosse uma eleição municipal em São Tomé das Letras, ou uma eleição distrital em Vila Nhocuné. É isto que no Brasil é um debate presidencial, porra. É por isso que não dá. Tá entendendo? Então, daí eu cheguei lá pro meu amigo e falou, mas que merda, né? Ele falou, você quer saber? O problema do Zé Serra, sabe qual é? É o Zé Serra. Eu digo, o senhor tem toda a razão. Então daí, quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura, que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano? Antônio Carlos Magalhães nunca foi um conservador em sentido estrito, mas, faute de mieux, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita, e ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reverte em benefício do seu neto. Então, quer dizer, o Magalhães Neto já não tem também identidade ideológica, mas, como o povo quer um candidato conservador, fala, então não tem nenhum conservador, mas tem um neto de um sujeito que, veja como é que está o negócio, não tem nenhum conservador, tem o neto de um sujeito que parecia conservador, o que a esquerda dizia que era conservador, então vamos votar nele, porra. Você está vendo? Quer dizer, o apelo, o espaço que existe para uma política conservadora, um espaço monstruoso, apareça com um programa conservador, tá certo? Defenda a religião, defenda a família, né? Defenda os valores conservadores tradicionais, você vai ter 80% dos votos, porra. A gente fala, mas esses caras são burros demais, né? Aí vamos lá. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com as duas mãos. Bate para um lado aqui e para o outro lado ali. Na direita, ou ao contrário, faz a morde e assopra, um bate e outro afaga para desorientar o cara. É o negócio do Pavlov, um choque e um queijo, tá entendendo? É assim, os radicais invadiam umas fazendas e o pessoal corria lá pro Lula. Lula, segura os radicais, tal, daí o Lula, deixa comigo, tá. Sempre fizeram isso, esse jogo. Tudo atrás, tudo combinado, evidentemente, né? Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político que da imagem que exibe na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ainda que da boca para fora.
Então, o motivo disso é muito simples, na verdade. Toda a classe política brasileira só tem dois tipos de pessoas. Aquelas que sobraram dos tempos da luta contra a ditadura, entre aspas, né? Que era o pessoal do PMDB, que era o partido majoritário, etc. Então veio com essa tradição de antidireitismo, né? E a outra parte é o pessoal que surgiu depois e que não está sabendo de coisa nenhuma. Então é isso que é a classe política brasileira. Então é evidente que você esperar que essa pessoa se definam ideologicamente, que se definam até como os conservadores, é impossível. Mesmo aqueles cujos sentimentos pessoais são conservadores, eles não têm consistência intelectual nem ideológica suficiente para entender que eles são conservadores. Nem isso eles entendem. Tanto que, note bem, quem botou a palavra conservador em circulação no Brasil foi este que vos fala. Porque antigamente só tinha socialista por um lado e liberais do outro. Daí eu falei, peraí, liberal é uma coisa, conservador é outra completamente diferente. Tá certo? O sujeito, para ser um liberal, basta ele defender a democracia representativa e o livre mercado. Só isso já faz dele um liberal. Um conservador defende isso e mais algumas coisas que às vezes os liberais gostam e outras vezes eles desprezam. Então não é a mesma coisa. Então, por uma questão de precisão, eu insisti na palavra conservador, mas no começo causava escândalo. Conservador? Nossa, conservador é torturador, é nazista, é matador de criancinha. Um negócio horroroso. Quando aos poucos foi, né? Quer dizer, também usei a palavra sem vaselina, porque se começa com muita vaselina, meu filho, nunca chega a nada. Você tem que ir de pé na cara. Você vai dar o conservador, pronto, acabou. Então, isso quer dizer que o pessoal da direita brasileira, a primeira coisa que eles querem mostrar é que eles não são radicais, eles não são a favor do governo militar, eles não são a favor, eles não são contra o aborto, eles não são a favor da religião, eles não são católicos, eles não são evangélicos, quando é evangélico do PT, e assim por diante. Então querem mostrar, olha, eu sou de direita, mas não muito, é só um pouquinho, né? A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara. O esquerdismo é um remédio bom, do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É isso, palhaços, que vocês estão transmitindo à população. Quer dizer, eu sou direitista, pero no mucho, direitista, mas não tropo, eu sou direitista, mas eu sou bonzinho. É esta a mensagem que está passando. O esquerdismo é sempre bom. Pode haver um esquerdismo exagerado que nós rejeitamos, mas em princípio ele é bom. E o direitismo, em princípio, é merda. Mas se for só um pouquinho, dá até para você tolerar. É essa mensagem que você passa e quer ser eleito assim. Porra! Ei, cara, puta que pariu! E olha o dinheiro que esses caras gastam com assessor publicitário, com marqueteiro, que não sei o quê. Tudo dinheiro jogado fora, porra. Vocês não entenderam ainda? Daí é preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. Então, isso aí é que nem o falecido Leonel Brizola, que era o homem da esquerda, mas ele só sabia se ferrar. Então, numa eleição presidencial, ele fez um baita de um cartaz com a cara dele, assim, cara de mal, e escrito assim, Leonel Brizola, oposição sem conchavo, uma coisa assim, oposição sem negociação. O cartaz funcionou tanto que ele ficou na oposição, ele não foi eleito. Ele está pedindo para ficar na oposição, ficou. Agora, eu pergunto, quanto ele pagou para fazer aquela merda daquele cartaz? Que eu, na primeira, ali falei, esse cara não vai ter 10 votos com um cartaz desse. Outra vez, gente, no Rio Grande do Sul, os caras reuniram lá a militância do então PFL, militância juvenil. E tinha bastante gente, conseguiu reunir uns 1000 moleques. E daí estavam lá em cima do estrado, uns velhinhos fazendo umas conferências chatas pra caralho, e a molecada tudo, dormindo. Eu falei, pô, esses caras não sabem fazer um comício, porra, vou ter que largar aqui os meus estudos de Aristóteles, etc., para ensinar esses bosta como se faz um comício. Daí eu fui lá e fiz um comício para a molecada, É assim, vamos foder com esses petistas, turma, vamos. Falei, assim que se faz, é uma coisa simples, mas vocês não sabem fazer. Porque vocês são tudo políticos de gabinete, vocês só sabem fazer conchavo lá em cima. Falar mesmo com o povão, vocês não sabem. Então,
O PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até mais discretamente às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM, para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. Então a esquerda rotula 2 ou 3 caras de direitista radical, e imediatamente a direita oficial diz, não, não tenho nada a ver com eles, eu sou diferente, né? E pronto. Então, vocês não viram e não verão, né? Então, o mais elementar bom senso político ensina que toda maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer, ou fazer o que ela não pode fazer, como o Lula. Tem coisa que você não pode fazer. Você lembra quando teve no Brasil o George Bush, e foi recebido pelo Lula? Então, o Lula, como presidente, ele não podia xingar o outro, não podia dar um pontapé no cu do George Bush, tinha que tratar bem, dar umas comidinhas para ele, afagar um pouco a cabeça dele. Ele fez isso no Palácio. Só que enquanto o Lula estava recebendo o cara no Palácio, o partido do Lula, o PT, estava promovendo fora do Palácio, na frente do Palácio, a maior manifestação anti-americana da história brasileira. Então é assim, falou, olha, você entra com a piroca e eu entro com a vaselina. E junto nós comemos carne. É assim que eles fazem. Agora o pessoal da direita não quer conversa com os radicais. Fala, bom, então você não quer conversa com os radicais, então você não tem quem possa mandar a mensagem que você não pode dar pessoalmente. É a coisa mais óbvia do mundo, é? Porque o sujeito é radical, ou ele tem a fama de radical, então ele pode fazer qualquer merda em público que ninguém estranha. Tá certo? Então, né, o Zé Serra, por exemplo, pode querer mandar uma mensagem para o outro, eu não posso falar. Então você pega um milico, pega o pessoal da verdade sufocada e manda eles dizer. E daí você diz que não tem nada com isso. Mas é a colaboração, só que essa colaboração só existe na esquerda, na direita não. E ensina também, esse bom senso político, que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. Como é que você vai controlar os radicais? Se eles não são seus parceiros e se você não tem nada a oferecer para eles. É assim que o Lula fazia. Hã? O Lula chegava para os caras do Sem Terra e dizia, não, a fazenda do fulano você não invade não. Tá, né? Nós te damos um dinheirinho aqui do governo, o dinheiro não é meu mesmo, tá entendendo? Né? Pega aí o dinheiro do ministério, sei lá quem deu isso aí, aquele idiota chamado contribuinte, encheu nós de dinheiro, damos dinheiro do contribuinte para o Sem Terra. E a gente mantém ele sob controle. Pegou das Farc, o que eles fizeram? Durante 20 anos colaboraram com as Farc. O Lula presidiu a reunião do Foro de São Paulo, ao lado do Manuel Marolanda, que era o comandante das Farc. Daí, quando o negócio vazou e começou a falar, graças a este que vos fala, e mais meia dúzia, graças a Salgueiro e Heitor de Paulo, né? Daí começou a pegar mal. Daí o que fez? Eles fizeram a reunião do Foro de São Paulo, em São Paulo, no Brasil, não sei se foi São Paulo, onde foi a última. Foi a cidade do Brasil. Daí o Lula falou para os caras da Farc, não, vocês não vêm não, vocês não vêm não, que vai pegar mal. Faz de conta que você não sabe. Os caras da Farc falaram, não tem problema, nós não vamos. Nós não queremos foder com o nosso aliado. Se a nossa presença está dando na vista, nós discretamente sumimos. Na próxima nós voltamos. E aproveita e já escorrega um dinheirinho, já afaga, né, a cabeça deles, dá um empreguinho para a mulher do Oliveira Medina e assim por diante fica tudo certo. É política elementar, mas o pessoal da direita não sabe isso, porra. Eles querem fazer política se guiando pela imagem que a esquerda projetou sobre eles. Eles vestem a camiseta que a esquerda manda. Se a esquerda criar um chapéu de burro para botar na cabeça deles, eles põem, para não desagradar. Então vamos lá. Na França, a vitória da esquerda, o tal do Hollande, François Hollande, teve como causa principal ou única a impossibilidade de um diálogo entre a direita gaullista e o Front National da Marine Le Pen. Se tivesse esse aliado, dava 60% dos votos. Ah, mas não pode, né? O pessoal do Front National está puto com os gaullistas, porque diz, não, eles são traidores. O pessoal odeia o De Gaulle, porque o De Gaulle ferrou com a... Como é que... O AS, né?
Organização de l'Armée Secrète, Organização do Exército Secreto, que é uma organização de militares que era contra a saída dos franceses da Argélia. Né? O de Gaulle ferrou com todos esses caras, que eram colegas dele do exército, companheiro, amigo e tal. Daí o pessoal da direita mais conservadora, mais radical, ficou braba com o de Gaulle, odeia até hoje. Então eu não quero negócio com a direita golista. A direita golista, por sua vez, não quero ser vista junto com esses caras, porque daí vão dizer que eu sou fascista, né? Que eu sou racista, que eu sou isso, com aquilo, que é tudo mentira a respeito. O Front Nacional não tem nada de racista, não tem nada de nazista, ao contrário, é patriota francês, como é que vai ser nazista? Puta que pariu! Puta que pariu! Pensa um pouco, caralho! Hã? No tempo da guerra, era assim, a direita, né, dizia assim, nós precisamos nos rearmar porque esse filho da puta desse Hitler vai nos invadir amanhã ou depois. Daí chegava a turma da esquerda, sobretudo a esquerda católica, e dizia, não, ele é boa gente, não vai acontecer nada, pá. Né? E depois que veio o pacto Ribbentrop-Molotov, aí é que ninguém mais podia falar mal do Hitler na esquerda. Né? E o pessoal da direita dizendo, porra, ele vai nos invadir, lá vem a piroca germânica aí, pô, e veio. Daí depois, o que aconteceu? A turma da direita organizou a resistência. Tem que estudar a história da resistência. Não tinha um puto de um comunista na resistência durante os 3 primeiros anos. Né? Daí, quando começou a reação, os aliados começaram a ferrar com os alemães e tal, daí os comunistas falaram, bom, acho melhor a gente embarcar nesse negócio de resistência para depois não pegar mal, não dizer que nós não fizemos nada. Daí eles entraram, tomaram a resistência, fizeram propaganda mundial, para cada feito comunista na resistência aparecia 1000 livros, 1000 peças de teatro, 1000 filmes, Ernest Hemingway, né? Puta que pariu, todo mundo puxando o saco dos comunistas da resistência. E, enfim, eles usurparam os frutos do trabalho dos outros. Né? E agora ficam posando como se fossem os grandes antifascistas, e chamam de fascista a direita nacionalista patriótica francesa. Vai pra puta que pariu, porra. É preciso ter saco para aguentar essa gente. Né? Saiu até agora um livro, Jean-Yves Adeline, A Direita Impossível, um livro pequenininho, mas muito lúcido, e ele diz exatamente, ele dá o diagnóstico exatamente como está aqui. Nos Estados Unidos, em 2008, John McCain jamais teria perdido a eleição se não houvesse caprichado tanto naquele bom mocismo centralista que os conservadores abominam. Quer dizer, ele queria parecer tão bom menino que não podia falar nada contra o Obama, na verdade. Né? Então, o que aconteceu? O pessoal da direita, os conservadores, ficaram com preguiça de votar no John McCain. Né? Eu não vou sair da minha casa para votar num sujeito inócuo, um bosta humano, tá entendendo? Eles não votaram, e o resultado, o Obama ganhou. E no Brasil, o senhor José Serra teria tido uma carreira mais brilhante se atirasse à lata de lixo da história um passado esquerdista que, quanto mais ostentado, mais honra e eleva a imagem dos seus inimigos. Desculpe-me por insistir no óbvio, mas nesse país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. Num campeonato de esquerdismo, vence por definição o mais esquerdista. Você vai fazer campeonato de esquerdismo com o Che Guevara, tá lá. Daí você fala, não, eu sou da esquerda. Quem que o pessoal vai escolher? O Che Guevara, porra. O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião, que no fim o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que ele despreza. O voto interesseiro vai necessariamente para quem está no poder, para quem controla a usina de favores. A oposição, que não tem favores para sair distribuindo, não tem dinheiro, você está na oposição, o dinheiro público não está na sua mão. Então você não pode ficar distribuindo favor. Então essa política de oportunismo, troca de favor, para você não serve. Né? Porque é tudo hipotético. Você diz, se eu subir lá, eu te ajudo. Falo, não, mas o outro já está lá e já está me ajudando. Então se você entra nessa competição de oportunismo, você já perdeu. Então, a oposição teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas um discurso ideologicamente carregado, restaurando o senso da política como conflito de valores em vez de mera disputa de cargos. Mas ela não vai fazer isso. Há tempos ela já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência. E olha aqui, o primeiro que eu acuso disso é o próprio Zé Serra. Ele teve todas as chances do mundo
Né? Mas insistindo em mostrar, olha como eu sou parecido com eles, quando na verdade você não é, o que aconteceu? Você se ferra. Você quer mostrar que você é esquerdista? O Haddad é mais. É demais. O Haddad, a turma dele está no governo, tem favores para distribuir, você não tem nada, você tem só uma hipótese futura. Então assim não vai, porra. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, eu quando eu escrevi isso, vocês não imaginam, esse artigo até está mais curto do que os outros, vocês não imaginam o trabalho que eu tive para escrever isso aqui. Né? Por quê? Porque eu já disse essas coisas tantas vezes, eu já expliquei o óbvio tantas vezes, de tantas maneiras diferentes. Né? Eu desenhei, eu esculpi, eu construí a maquete, eu dancei chachado para mostrar para eles, usei de todos os recursos possíveis. E os filhos das putas não entendem. Então agora, quando eu penso nesse assunto, eu só tenho vontade de escrever uma coisa: vai tomar no cu. Hã? Então eu vou. Qualquer hora fazer um artigo, vai ser: vai tomar no cu, 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 até a última linha. Hã? É só o que eu tenho vontade de escrever. Para escrever alguma coisa educadamente, você não imagina o trabalho que isso me dá, a dor que me dá no coração ter que escrever um artigo educado a respeito de coisa que eu já expliquei tudo quanto é maneira. Né?